O sol batia forte na pista do hipódromo naquela manhã de domingo. A multidão se aglomerava nas arquibancadas, agitando papéis de apostas e conversando animadamente sobre as chances de cada animal. Era o Grande Prêmio Nacional, a corrida mais importante do ano. Os cavalos mais velozes do país estavam ali, prontos para mostrar sua força e determinação. Entre eles, destacava-se um majestoso alazão de pelagem reluzente e porte imponente, Relâmpago. Dentro do estábulo, o treinador Miguel observava preocupado o comportamento estranho do animal. Relâmpago, o grande favorito da corrida, mostrava-se inquieto, relinchando e batendo os cascos no chão de maneira nervosa. Não era o comportamento típico daquele cavalo que já conquistara tantas vitórias. Ele está assim desde ontem à noite, explicou João, o tratador, enquanto tentava acalmar o animal. Não comeu direito, não dormiu bem. Nunca o vi tão agitado antes de uma corrida. Miguel franziu a testa, aproximando-se cautelosamente do cavalo. Com anos de experiência, o treinador conhecia bem os sinais de nervosismo dos animais antes das competições. Mas havia algo diferente com Relâmpago. Não era apenas ansiedade pela corrida. Parecia angústia, quase desespero. Os exames não mostraram nada, prosseguiu João, passando a mão na crina do animal. Está em perfeitas condições físicas. O treinador checou o relógio. Faltava menos de 1 hora para a largada. Carlos, o jockey, já estava terminando de se preparar no vestiário. Os patrocinadores chegavam ao camarote VIP e as apostas corriam soltas. Milhões estavam envolvidos naquela corrida, e Relâmpago era o principal nome, a estrela que todos esperavam ver. Vamos tirar ele um pouco para caminhar, decidiu Miguel, tentando esconder a preocupação. Talvez só precise esticar as pernas. Enquanto conduziam o cavalo para fora do estábulo, um homem de terno caro e expressão severa aproximou-se, caminhando rapidamente. Era Eduardo Mendonça, o proprietário de Relâmpago e um dos homens mais ricos e influentes do país. Dono de um império no agronegócio, Eduardo investia pesado em cavalos de corrida, e Relâmpago era seu orgulho, seu maior investimento. O que está acontecendo com ele? Perguntou sem cumprimentar ninguém. Seus olhos frios examinaram o animal agitado. Ele parece inquieto. Está um pouco nervoso, senhor, respondeu Miguel, tentando minimizar a situação. Mas nada fora do normal para um dia de grande corrida. Eduardo estreitou os olhos desconfiado. Ele nunca fica nervoso. Esse cavalo já competiu em dezenas de corridas importantes e sempre manteve a calma. Não me venha com desculpas, Miguel. Se houver algum problema, quero saber agora. O treinador engoliu em seco. Eduardo Mendonça não era conhecido por sua paciência ou compreensão. Resultados eram tudo para ele, e qualquer falha não era tolerada. Garantimos que está tudo sob controle, senhor, afirmou Miguel com mais confiança do que realmente sentia. Relâmpago estará pronto para a largada. Eduardo observou o cavalo por mais alguns segundos. Depois olhou para o relógio de pulso caríssimo. Tenho convidados importantes no camarote. Volto em 30 minutos e espero ver esse animal em perfeitas condições para vencer. Assim que o proprietário se afastou, Miguel soltou o ar que nem percebia estar segurando. João, faça tudo o que puder para acalmá-lo. Temos que resolver isso rápido. Enquanto caminhavam com Relâmpago pelo perímetro externo do hipódromo, o cavalo continuava agitado, como se procurasse algo. Seus olhos vasculhavam a multidão, as arquibancadas, os estábulos. Seu comportamento só ficou mais estranho quando passaram perto da entrada principal do hipódromo, onde algumas pessoas ainda chegavam para a corrida. Foi então que aconteceu. Relâmpago parou bruscamente. Suas orelhas se ergueram, e seu corpo inteiro ficou tenso. Estava olhando fixamente para um ponto na entrada, onde um grupo de pessoas passava pelos portões de segurança. O que foi, garoto? Perguntou João, tentando entender a súbita mudança de comportamento. O cavalo relinchou alto, um som que parecia um chamado, uma súplica. Tentou avançar naquela direção, mas as rédeas o contiveram. Ele viu algo, disse Miguel intrigado. Ou alguém. Naquele momento, Carlos, o jockey, juntou-se a eles, já vestido com as cores do estábulo Mendonça.
Tudo pronto para a glória? Perguntou com o sorriso confiante de quem já saboreava a vitória. Seu sorriso desapareceu ao ver o estado de Relâmpago. O que está havendo com ele? Não sabemos, admitiu Miguel. Está estranho desde ontem à noite. E agora parece fixado em algo ali na entrada. Os três olharam na direção que prendia a atenção do cavalo. Entre a multidão que entrava, nada parecia especial ou fora do comum. Temos que levá-lo de volta, disse Carlos preocupado. A preparação final deve começar em 20 minutos. Contra a vontade de Relâmpago, que resistia e continuava olhando para a entrada, eles o conduziram de volta ao estábulo. O animal parecia ainda mais agitado agora, quase desesperado. João tentou acalmá-lo com palavras suaves, mas nada surtia efeito. No estábulo, Eduardo Mendonça já os esperava, acompanhado de dois homens de terno que pareciam ser sócios ou investidores. Seu rosto era uma máscara de irritação contida. O que diabos está acontecendo? Exigiu saber, aproximando-se. Ele parece pior do que antes. A corrida começa em menos de meia hora. Miguel sabia que não podia mais esconder a verdade. Senhor, algo está realmente errado com Relâmpago. Nunca o vi assim. Não sei se ele terá condições de correr hoje. As palavras caíram como uma bomba. Eduardo ficou vermelho de raiva, e os dois homens atrás dele trocaram olhares preocupados. Você sabe quanto dinheiro está envolvido nesta corrida? Eduardo praticamente cuspiu as palavras. Milhões em apostas, contratos, acordos. Relâmpago vai correr hoje nem que tenhamos que arrastá-lo para a pista. Mas, senhor, se ele não estiver bem, tentou argumentar Miguel. Não me interessa, cortou Eduardo. Use tranquilizantes, o que for necessário, mas esse cavalo precisa estar na linha de largada, entendeu? Miguel empalideceu. Senhor, isso seria ilegal. Poderíamos perder a licença, ser banidos das competições. Eu não quero saber, gritou Eduardo, perdendo completamente a compostura. Resolva isso, ou você nunca mais trabalhará com cavalos neste país. O treinador sentiu um nó no estômago. Sabia que Eduardo tinha poder suficiente para cumprir aquela ameaça. Uma palavra dele, e Miguel estaria acabado no mundo das corridas de cavalo. Carlos, que assistia à discussão em silêncio, aproximou-se de Relâmpago. O cavalo continuava agitado, relinchando baixo, os olhos fixos na direção da entrada do hipódromo, como se implorasse para voltar lá. Ele viu algo ali fora, disse Carlos pensativo. Ou alguém. Nunca o vi reagir assim a nada. Uma ideia começou a se formar na mente de Miguel. Era um palpite. Apenas isso, mas talvez... João, quanto tempo Relâmpago está conosco? Perguntou subitamente. 3 anos, respondeu o tratador, confuso com a pergunta. O senhor Mendonça o comprou quando tinha 4 anos. E antes disso? Sabemos de onde ele veio? João coçou a cabeça. Sei que foi criado numa fazenda pequena no interior. O antigo dono precisou vender quando enfrentou problemas financeiros. Lembra o nome da fazenda? Ou da família? Insistiu Miguel, enquanto uma teoria começava a tomar forma em sua mente. Silva, eu acho. Família Silva. Gente simples, pelo que ouvi. Eduardo, que escutava a conversa com impaciência, interrompeu. O que isso importa agora? O passado dele não tem relevância nenhuma. O que precisamos é que ele corra, e corra para vencer. Senhor, disse Miguel reunindo coragem, tenho uma teoria. Acho que Relâmpago pode ter reconhecido alguém de seu passado ali na entrada. Talvez alguém da família que o criou. Eduardo soltou uma risada seca, descrente. Isso é ridículo. Cavalos não têm esse tipo de memória. Na verdade, tem sim, contradisse Miguel, arriscando-se a enfrentar o patrão. Cavalos têm memória emocional muito forte, especialmente por pessoas que os trataram bem durante a criação. Se ele foi criado com carinho por essa família Silva, é possível que tenha reconhecido alguém. E o que você sugere? Perguntou Eduardo, sarcasticamente. Que façamos uma busca por essa família no meio de milhares de pessoas. Não temos tempo para isso. Nesse momento, Relâmpago relinchou alto novamente, quase como se tentasse comunicar algo, e bateu os cascos no chão com força. Podemos pelo menos tentar, disse Miguel. João,
Você poderia ir até a entrada e procurar por alguém que se pareça com um proprietário rural, talvez uma família simples. Pergunte se alguém conhece um cavalo chamado... Aliás, qual era o nome dele antes? Não sei ao certo, respondeu João pensativo. Mas ouvi dizer que o chamavam de Trovão, ou algo assim. Trovão? Murmurou Miguel, observando a reação do cavalo ao nome. Relâmpago ergueu as orelhas, parecendo reconhecer o som. Viu só? Ele reconhece o antigo nome. Eduardo olhou para o relógio novamente, visivelmente contrariado. A corrida começaria em 20 minutos, e seu cavalo campeão estava em estado de agitação, aparentemente incapaz de competir. 15 minutos, concedeu por fim. Você tem 15 minutos para encontrar essas pessoas, se é que existem. Depois disso, vamos seguir com o plano original. João não esperou segunda ordem e saiu correndo em direção à entrada do hipódromo. Miguel ficou com Relâmpago tentando acalmá-lo, enquanto Eduardo conversava em voz baixa com seus sócios, todos com expressões preocupadas. O tempo passava inexoravelmente. Faltavam menos de 15 minutos para a corrida e João ainda não havia retornado. Carlos já estava completamente vestido para a corrida, mas hesitava em montar um cavalo tão visivelmente perturbado. Miguel começava a perder as esperanças quando finalmente avistou João voltando, acompanhado por 3 pessoas, um homem de meia idade, uma mulher e uma jovem de aproximadamente 18 anos. João aproximou-se apressadamente, guiando a família através do tumulto de funcionários que se preparavam para a corrida. O homem vestia uma camisa simples, já desbotada, e calças surradas. A mulher, ao seu lado, usava um vestido modesto. Mas era na jovem que todos os olhares se fixaram. Ela caminhava com hesitação, os olhos arregalados diante da grandiosidade do hipódromo. "Consegui encontrá-los", exclamou João ofegante. "Esta é a família Silva. Eles vieram assistir à corrida hoje, compraram ingressos com economias de meses." Miguel estudou os recém-chegados com curiosidade. Pareciam deslocados naquele ambiente de luxo e apostas altas. "Ele realmente se chama Trovão?" perguntou ao homem, que parecia ligeiramente intimidado. Antônio Silva ajeitou o chapéu nas mãos num gesto nervoso. "Sim, senhor. Cuidamos dele desde que nasceu. Foi o primeiro potro da nossa pequena fazenda." Sua esposa, Marta, acrescentou com a voz embargada. "Tivemos que vendê-lo há 3 anos, quando a seca arruinou nossa plantação. Não podíamos alimentá-lo adequadamente." A jovem permanecia em silêncio, olhando ansiosamente para a direção do estábulo, como se conseguisse sentir a presença do cavalo mesmo sem vê-lo. Eduardo Mendonça observava a cena com impaciência evidente. "Ótimo, vocês os encontraram. Agora podemos voltar à questão principal? Temos uma corrida para vencer em..." Ele verificou o relógio. "Menos de 10 minutos." Miguel fez um gesto para que a família o seguisse até o estábulo. "Por favor, venham comigo. Precisamos ver se é isso mesmo que está perturbando o Relâmpago. Quero dizer, Trovão." Quando se aproximaram da baia, o efeito foi instantâneo. Relâmpago, que continuava agitado, ergueu a cabeça de repente. Suas orelhas se moveram para frente, seus olhos se fixaram na jovem, e um relincho poderoso escapou de sua garganta. A garota soltou um pequeno grito de alegria, lágrimas imediatamente enchendo seus olhos. "Trovão!" chamou, a voz trêmula de emoção. "Meu Trovão!" O cavalo começou a bater os cascos no chão, tentando se aproximar dela, puxando contra as amarras que o mantinham na baia. "Meu Deus!" murmurou Miguel impressionado. Era isso mesmo. Ele a reconheceu. "Foi Laura quem o criou", explicou Antônio, colocando a mão no ombro da filha. Eles eram inseparáveis. Ela dormia na estrebaria quando ele era potro. Amamentou-o com mamadeira quando a égua morreu no parto. Nunca vi conexão tão forte entre humano e animal. Laura se aproximou da baia, estendendo a mão tremulante. Relâmpago esticou o pescoço, tocando o focinho na palma da jovem. O efeito foi quase mágico. O cavalo, que estivera tão agitado e nervoso minutos antes, começou a se acalmar visivelmente. Sua respiração ficou mais controlada. Seus músculos relaxaram.
Eu senti tanta falta de você, sussurrou Laura, as lágrimas escorrendo livremente agora. Acariciava a testa do cavalo com delicadeza, enquanto ele fechava os olhos, como se saboreasse aquele toque familiar. Eduardo observava a cena com expressão indecifrável. Parecia dividido entre o alívio de ver seu valioso animal finalmente se tranquilizando e a irritação pela causa desse transtorno. Fascinante, comentou friamente. Agora que o mistério está resolvido, podemos avançar. Carlos, prepare-se. A corrida começa em minutos. Laura olhou para o proprietário com súplica no olhar. Por favor, senhor, eu poderia ficar com ele até a largada? Ele precisa de mim. Eduardo parecia prestes a negar, mas Miguel interveio. Senhor, se me permite, acho que seria prudente. Olhe como ele está calmo agora. Se a garota sair, ele pode voltar a ficar agitado. Calculando rapidamente as opções, Eduardo assentiu, tenso. Tudo bem, ela fica até a largada, mas depois vai para a arquibancada como qualquer espectador. Não vou deixar que nada atrapalhe esta corrida. Nos minutos seguintes, enquanto Carlos se preparava e os outros competidores já se dirigiam para a pista, Laura permaneceu ao lado de Relâmpago, falando suavemente com ele, relembrando histórias de quando eram jovens. O cavalo, transformado pela presença da garota, parecia outra criatura, calmo, concentrado, até mesmo contente. Acho que nunca o vi tão relaxado antes de uma corrida, comentou Carlos impressionado. Geralmente ele está alerta, focado, mas isso é diferente. Parece feliz. Quando o alto-falante anunciou a última chamada para os competidores, Eduardo se aproximou novamente, acompanhado de seus sócios. Está na hora, declarou sem espaço para discussão. Laura assentiu, dando um último carinho em trovão. Você vai ser incrível, sussurrou para ele. Não importa o resultado, sempre será meu campeão. Enquanto se afastava, porém, o efeito da separação ficou claro. Relâmpago começou a ficar inquieto novamente, os olhos seguindo Laura, as orelhas se movendo nervosamente. Quando ela sumiu de vista, escoltada para fora do estábulo por um dos funcionários, o cavalo relinchou, puxando contra as rédeas. Ele está agitado de novo, observou Carlos preocupado. Não temos escolha, rebateu Eduardo tenso. A corrida vai começar. Leve-o para a largada. Enquanto conduziam Relâmpago para a pista, ele continuava procurando por Laura, virando a cabeça várias vezes, relinchando inquieto. Miguel e João trocaram olhares apreensivos. Não era um bom sinal para um animal prestes a competir na corrida mais importante do país. Na pista, o espetáculo se desenrolava. A multidão vibrava nas arquibancadas, bandeiras e cartazes se agitavam ao vento. Os comentaristas narravam animadamente os últimos preparativos, destacando os favoritos, com o Relâmpago sendo citado como o possível campeão, dadas suas vitórias anteriores e seu histórico impecável. Os cavalos foram posicionados nos boxes de largada. Relâmpago entrou no seu, ainda demonstrando sinais claros de agitação. Carlos, em suas costas, tentava acalmá-lo, mas parecia uma batalha perdida. O cavalo se mexia constantemente, bufava, pateava o chão. Nas arquibancadas, a família Silva havia sido conduzida a lugares comuns, distantes da área VIP, onde Eduardo e seus sócios observavam com binóculos. Laura se debruçava na grade, seus olhos fixos em Relâmpago, seu coração acelerado de preocupação. Ele não parece bem, pai, comentou angustiada. Está procurando por mim. Posso sentir. Antônio colocou o braço ao redor do ombro da filha. Vai ficar tudo bem, querida. Ele é forte. Sempre foi. Mas Laura conhecia aquele cavalo melhor do que qualquer pessoa. Via os sinais de ansiedade, percebia o desconforto. Não era assim que um animal deveria entrar em uma competição. No camarote VIP, Eduardo consultava nervosamente seu relógio. Milhões estavam em jogo. Apostas, prestígio, contratos futuros de reprodução. Tudo dependia desta corrida. Seu melhor cavalo precisava vencer. O juiz deu a ordem para que os portões fossem trancados. Os cavaleiros ajustaram-se nas celas, prontos para o momento da largada.
A multidão silenciou por um instante, aquele segundo de suspensão antes que tudo começasse. O tiro de largada soou, agudo e definido. Os portões se abriram simultaneamente. Os cavalos dispararam pista afora. Todos, exceto um. Relâmpago permaneceu imóvel em seu box. Enquanto os outros competidores avançavam, ganhando distância rapidamente, o grande favorito simplesmente se recusava a correr. Carlos, desesperado, usou todos os comandos habituais. Pressionou as pernas, inclinou-se, até mesmo a pequena chibata tocou o flanco do animal. Nada surtiu efeito. A multidão irrompeu em exclamações de surpresa. Os comentaristas, atônitos, narravam o acontecimento inédito. Eduardo Mendonça agarrou a grade do camarote com tanta força que os nós de seus dedos ficaram brancos. "O que está acontecendo?" gritou furioso. "Por que ele não está correndo?" Na pista, Carlos continuava tentando fazer Relâmpago avançar, mas o cavalo permanecia firme, as patas plantadas no solo. Não era obstinação ou medo, era pura recusa. Seus olhos vasculhavam as arquibancadas, procurando. Miguel, que assistia ao lado do estábulo, entendeu imediatamente. "Ele quer a garota", murmurou. "Não vai correr sem ela." O público começava a vaiar. Alguns riam, outros demonstravam indignação. Para muitos, aquilo representava dinheiro perdido em apostas. Para Eduardo, era uma humilhação pública. "Encontre aquela garota", ordenou a um dos seguranças do hipódromo. "Traga-a aqui imediatamente." Na arquibancada comum, Laura assistia à cena com o coração apertado. Sabia o que estava acontecendo. Compreendia o que Trovão estava tentando comunicar. "Pai", disse, determinada, "preciso ir até ele." "Mas como, filha? Não podemos entrar na pista." Antes que pudessem discutir mais, um segurança se aproximou deles. "Senhorita Silva, o senhor Mendonça solicita sua presença imediatamente. Por favor, me acompanhe." Laura não hesitou. Seguiu o homem através da multidão, descendo escadas, passando por corredores restritos, até chegar à área da pista. Eduardo a esperava lá, o rosto contorcido numa máscara de fúria controlada. "Faça-o correr", disse, sem qualquer saudação. "Nosso acordo é simples. Você o acalma. Eu permito que o veja depois da corrida, quantas vezes quiser." "Ele não vai correr sem mim ao lado", respondeu Laura, com uma convicção que surpreendeu até a si mesma. Eduardo soltou uma risada seca. "Isso é impossível. É contra todas as regras do turf." Na pista, Relâmpago continuava parado, enquanto os outros cavalos já completavam 1/3 do percurso. O público já não sabia se vaiava ou aplaudia a situação inusitada. Carlos, envergonhado, tentava esconder o rosto. Miguel aproximou-se, tendo escutado a conversa. "Senhor Mendonça, os juízes já consideram esta corrida perdida para nós. Relâmpago será desclassificado por não ter saído do box no tempo regulamentar. O máximo que podemos fazer agora é preservar a reputação do animal." Eduardo parecia prestes a explodir. Seu investimento, seu prestígio, tudo estava desmoronando diante de seus olhos. Por fim, derrotado pela teimosia do próprio cavalo, fez um gesto brusco. "Leve-o de volta ao estábulo", ordenou entre dentes. "Evitemos mais humilhação, pelo menos." Com um murmúrio de concordância, Carlos tentou recuar com Relâmpago. Mas mesmo para sair da pista, o cavalo se mostrou resistente. Continuava olhando para Laura, que permanecia na beirada, impedida de se aproximar pelos protocolos de segurança. Laura deu um passo à frente, ultrapassando a linha de segurança. Um guarda moveu-se para detê-la, mas Miguel fez um gesto para que a deixasse passar. Ela caminhou até Relâmpago, que imediatamente acalmou-se ao senti-la próxima. "Posso levá-lo de volta ao estábulo?" perguntou, olhando diretamente para Eduardo. Não havia súplica em seu olhar, apenas determinação. Eduardo, derrotado pelo fracasso iminente, fez um gesto de concordância. Naquele momento, tudo o que importava era tirar o cavalo da pista o mais rápido possível e minimizar o vexame público. Carlos desmontou, entregando as rédeas a Laura. O jóquei parecia uma mistura de confuso e aliviado. Nunca enfrentara uma situação assim em toda a sua carreira.
Laura segurou as rédeas com familiaridade. Vamos, Trovão, disse gentilmente. Ao som daquele nome, pronunciado por aquela voz, o cavalo imediatamente se aquietou e começou a segui-la, dócil como um filhote. A multidão, que antes vaiava, agora observava a cena incomum com um silêncio desconcertado, que logo se transformou em murmúrios de curiosidade. Não era todo dia que um cavalo campeão se recusava a correr e depois seguia uma garota desconhecida como se ela fosse a única pessoa no mundo. Enquanto Laura conduzia Relâmpago de volta ao estábulo, os outros cavalos terminavam a corrida. O vencedor cruzou a linha de chegada em meio a aplausos e comemorações. Nos camarotes, patrocinadores e apostadores lamentavam a ausência do favorito, alguns já calculando as perdas financeiras. No estábulo, Laura continuava ao lado de Trovão, acariciando seu pescoço, falando suavemente. O cavalo parecia em perfeita paz agora, como se tivesse conseguido exatamente o que queria. Miguel observava a cena com fascínio. Em todos seus anos trabalhando com cavalos, nunca testemunhara uma conexão tão profunda. Eduardo, por outro lado, caminhava de um lado para outro, falando ao telefone, tentando conter os danos à sua reputação. Quero todos os jornalistas fora do estábulo, ordenou a um segurança. Invente uma desculpa, diga que ele teve uma lesão, qualquer coisa. Só não deixe que vejam isso. Apontou para Laura e o cavalo com desprezo. Antônio e Marta Silva, que haviam sido trazidos de volta ao estábulo, observavam sua filha com expressões preocupadas. Eduardo, chamou Miguel, quando o proprietário finalmente desligou o telefone. Precisamos conversar sobre o que aconteceu. O que aconteceu? Cortou Eduardo, a voz fria como gelo. Foi que meu cavalo de R$1 milhão decidiu fazer um show de sentimentalismo barato e me humilhar na frente do país inteiro. Não foi culpa do cavalo, argumentou Miguel. Existem laços emocionais que não podemos subestimar. Relâmpago, ou Trovão, como a família o chama, claramente mantém uma conexão extraordinária com Laura. E o que você sugere? Perguntou Eduardo sarcasticamente. Que eu contrate a garota como babá do meu cavalo? Miguel respirou fundo. Na verdade, sim. Algo assim. Eduardo soltou uma risada seca. Você perdeu a cabeça? Pense bem, insistiu Miguel. Este cavalo é um investimento valioso. Já ganhou várias corridas importantes. Pode ganhar muito mais. Mas hoje ficou claro que existe um fator emocional que não podemos ignorar. Eduardo olhou para Laura e Trovão. A garota simplesmente existia no mesmo espaço que o animal. Sem esforço, sem técnica, apenas uma presença natural e acolhedora que o mantinha calmo. O que exatamente você está propondo? Perguntou finalmente. Que contratemos Laura como parte da equipe. Ela pode ajudar a cuidar dele, estar presente antes das corridas, garantir que situações como a de hoje não se repitam. Eduardo ponderou a ideia. Sua mente de homem de negócios já calculava perdas e ganhos. E quanto tempo acha que isso será necessário? 1 mês? 2? Miguel balançou a cabeça. Impossível dizer. Esse tipo de vínculo não tem prazo de validade. Pode ser que, com o tempo, ele se adapte a ficar sem ela. Ou pode ser que esse laço seja permanente. Laura, que ouvia a conversa mesmo fingindo estar concentrada apenas no cavalo, sentiu o coração acelerar. A possibilidade de ficar perto de Trovão novamente todos os dias parecia um sonho. Eduardo aproximou-se dela, avaliando-a com olhos críticos. Você estudou hipismo? Tem alguma formação com cavalos? Formal não, respondeu Laura, sustentando o olhar dele. Mas cuidei de Trovão desde que ele nasceu. Aprendi observando, fazendo. E onde você mora atualmente? A pergunta tinha uma ponta de desdém, como se Eduardo já imaginasse a resposta. Com meus pais, respondeu Laura, apontando para Antônio e Marta. Na nossa pequena fazenda, a cerca de 2 horas daqui. Entendo. Eduardo parecia calcular mentalmente a logística. Isso seria complicado. O centro de treinamento fica aqui na capital. Você teria que se mudar. Antônio Silva deu um passo à frente, protetor. Minha filha tem apenas 18 anos, senhor. Acabou de terminar a escola.
Não posso simplesmente deixá-la se mudar sozinha para a capital. Pai, Laura interveio. Eu posso cuidar de mim mesma. E além disso, essa pode ser uma oportunidade única. De ganhar algum dinheiro, você quer dizer? Perguntou Eduardo, já antecipando a motivação que julgava óbvia. Laura balançou a cabeça. De ficar perto do trovão, de ter a chance de trabalhar com ele novamente. Seu olhar era sincero, sem qualquer traço de ganância ou interesse material. Eduardo estudou a garota por mais alguns segundos. Havia algo nela, uma pureza de propósito, uma determinação tranquila, que o intrigava. Podemos chegar a um acordo, disse finalmente. Você trabalha diretamente com Miguel e João. Fica responsável pelo bem-estar emocional de Relan Trovão. Recebe um salário justo, mais bonificações por cada vitória. Em troca, garantimos acomodação segura para você no centro de treinamento, onde outros funcionários também residem. Marta Silva, que estivera calada até então, manifestou-se. E quanto aos estudos dela? Laura queria fazer faculdade. Podemos incluir uma bolsa de estudos no pacote, concedeu Eduardo, surpreendentemente. Em uma universidade local. Desde que não interfira na rotina de treinamento do cavalo. Os olhos de Laura se iluminaram. Uma chance de ficar com Trovão. E estudar? Parecia bom demais para ser verdade. Por que faria isso? Perguntou, desconfiada da súbita generosidade. Eduardo sorriu friamente. Não confunda negócios com caridade, menina. Investi muito neste cavalo. Se sua presença vai garantir que ele corra e vença, então é um investimento que vale a pena. Miguel assistia à negociação com interesse. Conhecia bem Eduardo para saber que, por baixo da frieza calculista, havia um respeito relutante pela determinação da garota. Então, temos um acordo? Perguntou Eduardo, estendendo a mão. Laura olhou para os pais, buscando aprovação. Antônio parecia hesitante, mas Marta assentiu levemente. Ela sabia o quanto aquele cavalo significava para a filha, o quanto sofrera quando tiveram que vendê-lo. Temos, respondeu Laura, apertando a mão de Eduardo. O acordo foi selado ali mesmo, no estábulo, enquanto a corrida já virava notícia em todos os canais esportivos do país. A manchete dominante era inequívoca. Cavalo campeão se recusa a correr no Grande Prêmio. Os detalhes variavam, mas a essência era a mesma. Algo sem precedentes acontecera no hipódromo naquele dia. Na semana seguinte, Laura se instalou no centro de treinamento. O lugar era muito diferente de sua pequena fazenda. Moderno, equipado com tecnologia de ponta, repleto de cavalos valiosos e pessoas ocupadas. Seu quarto, embora simples, era confortável, próximo ao alojamento de outros trabalhadores, mas com uma vista privilegiada para o estábulo onde Trovão estava. A rotina começou imediatamente. Miguel desenvolveu um plano de trabalho, incluindo Laura em todas as etapas importantes do cuidado com o cavalo. Ela acordava antes do sol nascer, ajudava João com a limpeza e alimentação, acompanhava os treinos, sempre próxima, sempre presente. A diferença no comportamento de Trovão era notável. O cavalo, que sempre fora considerado um exemplar excepcional, parecia alcançar um novo nível de excelência. Corria mais rápido, respondia melhor aos comandos, mantinha-se mais focado durante os treinos. É como se ele quisesse impressioná-la, comentou Carlos durante um treino particularmente bom. Nunca o vi tão determinado. Laura sorriu, orgulhosa. Sempre soubera que Trovão era especial. Agora o mundo todo poderia ver isso também. No entanto, nem tudo eram flores no novo arranjo. Alguns funcionários mais antigos olhavam Laura com desconfiança ou ressentimento. Murmúrios de que ela era a garota da sorte ou que havia enfeitiçado o cavalo corriam pelos corredores. Outros insinuavam que Eduardo tinha outros interesses na jovem, além de seus talentos com o cavalo, boatos maldosos que ela tentava ignorar. Certo dia, após um treino matinal, Laura encontrou uma das tratadoras mais experientes, Vera, observando-a com um olhar crítico. "Qual é o seu segredo?" perguntou a mulher, sem rodeios. "Não tenho segredo",
respondeu Laura, honestamente. Apenas o conheço desde que nasceu. Vera balançou a cabeça, incrédula. Trabalho com cavalos há mais de 20 anos. Nunca vi um animal mudar tão completamente por causa de uma pessoa. Há algo mais aí. Laura encolheu os ombros. É apenas amor, suponho. Cuidei dele quando era apenas um potro desengonçado. Ele confia em mim. Amor, repetiu Vera, como se testasse a palavra. No mundo das corridas, falamos de técnica, treinamento, genética. Ninguém menciona amor. Talvez devessem, respondeu Laura simplesmente. A conversa terminou ali, mas Laura sentiu que havia tocado em algo importante. O mundo das corridas de cavalo era dominado por dinheiro, prestígio e competição. O vínculo emocional entre humano e animal raramente era valorizado, exceto como meio para um fim. Para Laura, no entanto, o principal não era a competição. Era a confiança que Trovão depositava nela, o olhar de reconhecimento que ele lhe dava todas as manhãs, como se dissesse, ainda bem que você está aqui. 2 semanas após o incidente no Grande Prêmio, Eduardo anunciou que estava planejando inscrever Relâmpago em outra corrida importante. Seria uma prova menor que a anterior, mas ainda assim significativa no circuito nacional. Era uma oportunidade para recuperar o prestígio perdido e mostrar ao mundo que o episódio anterior tinha sido apenas uma anomalia. Tem certeza de que ele está pronto? Perguntou Miguel, enquanto discutiam o assunto no escritório climatizado ao lado do estábulo principal. Eduardo ajustou a gravata impaciente. Já se passaram 2 semanas. A garota está aqui. O cavalo parece bem. Não vejo razão para adiar. Miguel não parecia totalmente convencido. Fisicamente, sim. Ele está em forma. Mas emocionalmente, Laura ainda está se adaptando à rotina. E não sabemos como ele vai reagir em uma corrida oficial. Por isso mesmo precisamos testar, rebateu Eduardo. Não posso manter um cavalo de corrida que não corre, entende? Se acontecer o mesmo fiasco novamente, terei que considerar outras alternativas. A ameaça implícita era clara. Se Relâmpago se recusasse a correr novamente, Eduardo poderia vendê-lo, talvez para a criação, ou pior, para algum proprietário no exterior. Vou conversar com Laura, disse Miguel, reconhecendo que não conseguiria dissuadir o patrão. Precisaremos preparar um plano especial para o dia da corrida. Na pista de treinamento, Laura acompanhava um dos exercícios diários de Trovão. Carlos montava o cavalo, enquanto ela observava da beira da pista, atenta a cada movimento, cada reação. O sol da manhã iluminava a cena, fazendo a pelagem do animal brilhar como cobre polido. Ele está incrível hoje, comentou João, que se aproximou para assistir. Nunca o vi tão rápido. Laura sorriu, orgulhosa, mas algo a preocupava. Nos últimos dias, havia notado pequenos sinais de inquietação em Trovão, especialmente quando ela precisava se ausentar para assistir às aulas na universidade. Era como se o cavalo temesse que ela pudesse desaparecer novamente de sua vida. Quando o treino terminou, Laura aproximou-se para receber Trovão. Como sempre, o cavalo inclinou a cabeça em sua direção, buscando contato. Ela acariciou o focinho úmido de suor, murmurando palavras de aprovação. Ele está cada vez melhor, comentou Carlos, desmontando. Se continuar assim, será imbatível na próxima corrida. O coração de Laura apertou-se. Próxima corrida? Carlos percebeu que tinha falado demais. Ah, Eduardo ainda não contou a vocês? Ele está planejando inscrever Relâmpago na Copa Santa Maria, daqui a 2 semanas. Laura sentiu um frio no estômago. Era cedo demais. Precisavam de mais tempo para estabelecer uma rotina sólida, para que Trovão se sentisse completamente seguro. Nesse momento, Miguel apareceu na pista, caminhando em sua direção. Pelo olhar sério, Laura percebeu que ele também vinha comunicar a notícia. Laura, podemos conversar? Pediu o treinador. Eles caminharam juntos até um banco de madeira sob uma árvore, enquanto João levava Trovão de volta ao estábulo para os cuidados pós-treino. Eduardo decidiu inscrever Relâmpago na Copa Santa Maria, começou Miguel sem rodeios. Carlos acabou de me contar, respondeu Laura, ainda processando a informação. Acho que é muito cedo, Miguel.
O treinador suspirou. Também penso assim, mas não consegui convencê-lo. Eduardo é determinado quando toma uma decisão. E se acontecer o mesmo que no Grande Prêmio? E se Trovão se recusar a correr novamente? É por isso que precisamos nos preparar, disse Miguel. Desenvolver um plano que permita que você esteja presente de maneira mais direta durante a corrida. Laura franziu o senho. Como assim? Não posso correr ao lado dele pela pista. Não, claro que não. Miguel esboçou um sorriso. Mas podemos tentar mantê-la mais visível para ele. Talvez posicioná-la estrategicamente nas curvas, onde ele possa vê-la. Ou fazer algum tipo de treinamento especial antes da corrida, associando sua presença à distância com segurança. A jovem refletiu sobre a ideia. Não era ideal, mas poderia funcionar. Vou tentar, concordou finalmente. Mas quero que Eduardo entenda que precisamos de mais tempo para o próximo Grande Prêmio. Esta deve ser vista como uma corrida de teste. Vou transmitir isso a ele, prometeu Miguel. Nas 2 semanas seguintes, Laura e Miguel trabalharam intensamente em um plano de condicionamento especial. A ideia era simples, mas exigia dedicação. Durante os treinos, Laura começou a se posicionar cada vez mais longe de Trovão, sempre em pontos visíveis da pista. Gradualmente, o cavalo foi se acostumando a vê-la à distância durante a corrida, compreendendo que, mesmo quando não estava imediatamente ao seu lado, Laura ainda estava presente. Esse é o plano mais maluco que já tentei, confessou Miguel após um treino particularmente bem-sucedido. Mas parece estar funcionando. No dia anterior à Copa Santa Maria, todos estavam nervosos. Eduardo apareceu no centro de treinamento mais cedo do que o habitual, observando os preparativos finais com olhos de águia. Os investidores e patrocinadores haviam sido notificados de que Relâmpago estaria competindo novamente, e a pressão era palpável. Laura passou o dia inteiro com Trovão, mantendo-o calmo, falando suavemente, estabelecendo aquela conexão silenciosa que só os dois pareciam entender. Quando a noite caiu, ela ficou mais tempo do que o habitual no estábulo, relutante em deixá-lo sozinho. Amanhã vai dar tudo certo, sussurrou, acariciando a crina do cavalo. Vou estar lá, te vendo. Você vai ser maravilhoso como sempre. Trovão respondeu com um leve relincho, como se compreendesse cada palavra. Na manhã da corrida, o hipódromo estava menos cheio do que no Grande Prêmio, mas ainda assim havia uma multidão considerável. Muitos espectadores estavam curiosos para ver se o cavalo rebelde, como alguns jornais haviam apelidado Relâmpago, voltaria a dar um show de desobediência. Nos bastidores, a equipe seguia o plano à risca. Laura permanecia ao lado de Trovão durante todos os preparativos iniciais. Só se afastaria no último momento possível, quando ele já estivesse com Carlos na linha de largada. Eduardo circulava nervosamente, verificando detalhes, falando com patrocinadores ao telefone, lançando olhares ansiosos para o relógio. Tudo sob controle? Perguntou a Miguel pela 3ª vez em menos de 1 hora. Sim, senhor, respondeu o treinador, tentando transmitir uma confiança que não sentia totalmente. Laura tem sido incrível. Relâmpago está calmo, concentrado. Quando chegou o momento de levar os cavalos para a área de preparação final, próxima à pista, Laura caminhou ao lado de Trovão. O animal parecia tranquilo, mas ela notava pequenos sinais de tensão. Um movimento das orelhas, um brilho inquieto nos olhos. Está tudo bem, murmurou para ele e para si mesma. Vou estar lá, te observando. Miguel aproximou-se deles. Laura, é hora. Carlos precisa montar, e os cavalos serão levados para a linha de largada. Ela assentiu, sentindo um nó na garganta. Este era o momento crucial, a separação. Acariciou o pescoço de Trovão uma última vez, olhando diretamente em seus olhos. Você consegue, sussurrou. Corra como o vento, meu campeão. Com uma última carícia, Laura afastou-se, seguindo Miguel para a posição combinada. Conforme o plano, ela ficaria visível na primeira curva da pista, onde Trovão poderia avistá-la logo após a largada. Na linha de partida, os cavalos foram posicionados. Relâmpago entrou em seu box sem resistência aparente
embora seus olhos continuassem a procurar pela presença familiar de Laura. Carlos, tenso na cela, mantinha as rédeas com firmeza controlada, pronto para o momento decisivo. No camarote VIP, Eduardo observava com binóculos, acompanhado de alguns investidores. Todos prendiam a respiração, aguardando para ver se o valioso animal corresponderia às expectativas desta vez. O juiz deu o sinal para que os portões fossem trancados. A tensão era palpável. O público silenciou por um momento, aquela suspensão coletiva de respiração antes da largada. O tiro soou. Os portões se abriram. Desta vez, Relâmpago avançou com os demais cavalos. Houve um suspiro coletivo de alívio entre a equipe Mendonça. O cavalo disparou junto com os outros, inicialmente em terceiro lugar, mas ganhando velocidade a cada segundo. Laura, posicionada estrategicamente na primeira curva, sentiu o coração quase parar quando viu o trovão se aproximando. Sua presença teria o efeito desejado ou causaria distração. Quando o pelotão de cavalos atingiu a curva, Relâmpago virou levemente a cabeça, avistando Laura. Por um terrível momento, pareceu que ele poderia desacelerar ou até mesmo parar. Mas então, algo inesperado aconteceu. Em vez de hesitar, Relâmpago pareceu ganhar um novo impulso. Como se a visão de Laura tivesse acendido algo dentro dele, o cavalo acelerou subitamente, ultrapassando 2 competidores e assumindo a liderança. "Meu Deus!", murmurou Miguel, que assistia ao lado de Laura. "Ele está usando você como motivação." A multidão rugiu quando viram o favorito assumir a dianteira tão cedo na corrida. No camarote, Eduardo levantou-se, mal conseguindo acreditar no que via. Relâmpago voava pela pista, suas patas mal tocando o solo, a crina esvoaçando ao vento. Era uma visão magnífica, o cavalo em perfeita harmonia com o jóquei, correndo como se nada mais importasse no mundo. À medida que a corrida prosseguia, Laura correu para se posicionar na segunda curva da pista, seguindo o plano traçado com Miguel. O coração batia acelerado, uma mistura de orgulho e ansiedade tomando conta de seu ser enquanto observava Trovão liderando o pelotão. Na pista, Carlos sentia uma energia diferente no cavalo sob ele. Relâmpago corria com determinação, com uma força que o jóquei jamais havia experimentado antes. Era como se o animal estivesse decidido a provar algo, não apenas para o mundo, mas para a garota que o observava à distância. Quando Relâmpago se aproximou da segunda curva, Laura acenou discretamente conforme haviam combinado. O cavalo novamente a avistou, e mais uma vez pareceu ganhar um impulso renovado. A distância entre ele e o segundo colocado aumentou ainda mais. "Inacreditável!", exclamou um dos comentaristas. "Relâmpago está estabelecendo um ritmo extraordinário." Depois da controvérsia no Grande Prêmio, ele retorna com uma performance que pode quebrar o recorde da pista. As arquibancadas vibravam. Mesmo aqueles que haviam perdido dinheiro apostando em Relâmpago na corrida anterior, agora torciam pelo retorno triunfal do campeão. No camarote VIP, Eduardo não conseguia disfarçar um sorriso de satisfação. Seus sócios e investidores aplaudiam entusiasmados, já esquecendo o fiasco anterior. "Isso é extraordinário", comentou um dos sócios. "Como você conseguiu essa transformação em apenas 2 semanas?" Eduardo ajustou o terno, retomando a postura de homem de negócios bem-sucedido. Gestão de recursos, identificar o problema e aplicar a solução adequada. O que ele não mencionou, claro, foi que a solução tinha nome e sobrenome: Laura Silva. A última volta chegou e Laura correu para o ponto final, próximo à linha de chegada. A essa altura, Relâmpago mantinha uma vantagem confortável sobre os demais competidores. Carlos, sentindo a vitória próxima, permitiu-se um breve momento de alívio. Conduzir um cavalo como aquele era um privilégio que poucos jóqueis experimentavam na vida. Ao avistar Laura pela terceira vez, na reta final, Relâmpago fez algo que surpreendeu até mesmo aqueles que já haviam testemunhado suas performances anteriores. Acelerou ainda mais, como se quisesse mostrar todo o seu potencial naqueles últimos metros. O cavalo cruzou a linha de chegada com quase 3 corpos de vantagem sobre o segundo colocado, estabelecendo um novo recorde para a Copa Santa Maria.
A multidão explodiu em aplausos e gritos. Fogos de papel colorido foram lançados ao ar, criando uma chuva festiva sobre o hipódromo. Laura cobriu a boca com as mãos, os olhos marejados. Miguel, ao seu lado, deu-lhe um abraço rápido. "Você conseguiu, garota", disse emocionado. "Vocês dois conseguiram." No círculo de vencedores, Carlos descia do cavalo, recebendo as congratulações dos oficiais da corrida. Relâmpago, no entanto, mantinha a cabeça erguida, os olhos procurando por Laura. Quando ela finalmente conseguiu se aproximar, após furar o bloqueio de repórteres e fotógrafos, o cavalo relinchou suavemente, como se a saudasse. Laura abraçou o pescoço suado de Trovão, sussurrando palavras de orgulho em seu ouvido. "Você foi magnífico", murmurou. "O mais rápido, o mais valente." Enquanto os flashes das câmeras registravam a cena, Eduardo aproximou-se. Seu semblante era uma mistura curiosa de triunfo profissional e algo mais. Talvez uma compreensão relutante de que havia subestimado o poder daquela conexão entre garota e cavalo. "Parabéns", disse para Laura, na frente dos repórteres. Sua contribuição para essa vitória foi significativa. Era o mais próximo de um agradecimento sincero que Eduardo Mendonça provavelmente seria capaz de expressar. As manchetes dos jornais no dia seguinte destacavam o retorno espetacular de Relâmpago. Alguns veículos mais sensacionalistas enfatizavam o resgate emocional do cavalo, contando a história da jovem do interior que o criara desde potro. Outros, mais voltados para o esporte em si, analisavam a técnica impecável, a velocidade impressionante e o novo recorde estabelecido. O que todos concordavam, no entanto, era que algo especial havia acontecido naquele hipódromo. Uma conexão que transcendia as explicações convencionais do esporte. No centro de treinamento, a rotina voltou com renovado entusiasmo. Os funcionários que antes olhavam Laura com desconfiança, agora a cumprimentavam com respeito e até admiração. A garota da sorte havia provado seu valor. Eduardo, motivado pelo sucesso, anunciou que inscreveria Relâmpago em uma série de corridas de médio porte nas semanas seguintes, culminando com um retorno ao Grande Prêmio Nacional em 4 meses. "Vamos reconstruir nossa reputação, corrida por corrida", explicou durante uma reunião com a equipe. "E dessa vez, não haverá surpresas desagradáveis." O plano de posicionar Laura estrategicamente durante as corridas foi refinado e expandido. Miguel sugeriu que ela usasse roupas com cores mais vibrantes, facilitando o reconhecimento visual por parte do cavalo mesmo à distância. A estratégia provou-se eficaz. Nas 3 corridas seguintes, Relâmpago venceu com facilidade impressionante. Cada vitória aumentava sua fama e o valor potencial tanto para corridas quanto para reprodução futura. Eduardo, percebendo o ouro que tinha nas mãos, começou a receber ofertas milionárias de compradores interessados no cavalo, todas recusadas com um sorriso confiante. Para Laura, aqueles primeiros meses foram de adaptação e aprendizado. Durante o dia, dedicava-se aos cuidados com Trovão e acompanhava os treinamentos. À noite, estudava veterinária na universidade local, graças à bolsa prometida por Eduardo. Era uma rotina exaustiva, mas recompensadora. Seus pais vinham visitá-la a cada 2 semanas. Antônio, inicialmente receoso sobre a mudança da filha para a capital, começava a se orgulhar de vê-la construindo um futuro promissor. Marta sempre trazia comida caseira. "Para garantir que você não está vivendo só de sanduíche", dizia, com o carinho típico de mãe. "Você parece feliz", comentou Marta durante uma dessas visitas, enquanto observava um Trovão pastando tranquilamente. "Mais realizada do que jamais vi." Laura sorriu. "É como se eu tivesse reencontrado uma parte de mim que estava perdida", confessou. "Quando tivemos que vender Trovão, algo se quebrou dentro de mim. Agora, é como se tudo estivesse no lugar certo novamente." No entanto, nem tudo era perfeito nesse novo arranjo. A relação de Laura com Eduardo permanecia formalmente cordial, mas distante. O empresário a tratava como um ativo valioso para seus negócios. Uma peça importante, sem dúvida, mas ainda assim uma peça em seu tabuleiro de xadrez. Certa tarde,
Após um treino particularmente bem-sucedido, Eduardo chamou Laura para uma conversa em seu escritório. Era um ambiente que ela raramente frequentava, decorado com troféus, fotografias de cavalos vencedores e móveis caros de madeira escura. Sente-se, indicou ele, ajeitando alguns papéis sobre a mesa. Quero discutir o futuro. Laura sentou-se na cadeira estofada, tentando esconder o nervosismo. Como você sabe, Relâmpago tem sido extraordinário nos últimos meses, começou Eduardo. 4 vitórias consecutivas, 2 recordes de pista, seu valor de mercado triplicou. Isso é ótimo, respondeu Laura cautelosa. Mais do que ótimo, é excepcional. Eduardo inclinou-se para a frente. Tão excepcional que recebi uma oferta que preciso compartilhar com você. O coração de Laura acelerou. Uma oferta? Um consórcio europeu está interessado em Relâmpago para um programa internacional de reprodução. A proposta é substancial. Laura sentiu a boca secar. Você vai vendê-lo? Eduardo fez um gesto vago com a mão. Ainda estou avaliando. Mas o que me intriga é, e se eles quiserem o pacote completo? O cavalo e a pessoa que consegue extrair o melhor dele. Por um momento, Laura não compreendeu. Então, a realidade a atingiu como um soco. Está dizendo que eles querem me contratar também? É uma possibilidade, respondeu Eduardo, observando-a cuidadosamente. O representante deles assistiu às últimas corridas. Ficou impressionado não apenas com Relâmpago, mas com o método que desenvolvemos. Você posicionada estrategicamente, motivando-o. Eles têm outros cavalos valiosos no programa. Imagino que gostariam de ver se você conseguiria resultados semelhantes com eles. Laura sentiu uma onda de náusea. A ideia de ser vendida, junto com Trovão, como uma espécie de acessório, era profundamente perturbadora. Ao mesmo tempo, a perspectiva de ser separada dele novamente era igualmente dolorosa. Não sei o que dizer, murmurou finalmente. Não precisa dizer nada agora, respondeu Eduardo recostando-se na cadeira. É apenas algo para considerar. O Grande Prêmio Nacional será daqui a 6 semanas. Vamos focar nisso primeiro. Depois, podemos discutir o futuro com mais calma. Quando Laura deixou o escritório, a cabeça girava com possibilidades e temores. De um lado, a chance de uma carreira internacional, com salário provavelmente muito superior ao que recebia. Do outro, a sensação de estar sendo tratada como mercadoria, negociada junto com Trovão como um pacote promocional. No estábulo, encontrou o cavalo aguardando sua visita noturna habitual. Como sempre, ele relinchou suavemente ao vê-la, aproximando o focinho para um carinho. O que vamos fazer, hein? Perguntou Laura, a voz embargada. Para onde vamos depois disso tudo? Trovão apenas a olhou com aqueles olhos profundos e inteligentes, como se quisesse dizer que, enquanto estivessem juntos, o lugar não importava tanto. Nas semanas que antecederam o Grande Prêmio Nacional, o centro de treinamento fervilhava de atividade. A pressão aumentava a cada dia, e não apenas sobre Laura e Trovão. Eduardo convocava reuniões diárias, analisando relatórios, discutindo estratégias, ajustando cada mínimo detalhe. Afinal, não se tratava apenas de uma corrida, era a redenção. Jornalistas começaram a aparecer com frequência, tentando conseguir entrevistas exclusivas sobre a improvável dupla que havia conquistado o circuito nacional. Laura, inicialmente tímida diante das câmeras, foi aconselhada por Miguel a manter distância dos repórteres. Deixe Eduardo lidar com a imprensa, sugeriu o treinador. Quanto menos distrações você tiver, melhor. Ela concordou, focando-se inteiramente no bem-estar de Trovão. O cavalo parecia sentir a expectativa crescente, mostrando-se ocasionalmente nervoso durante os treinos. Laura compensava passando ainda mais tempo ao seu lado, muitas vezes sacrificando horas de sono ou estudo para garantir que ele estivesse tranquilo. Uma tarde, enquanto escovava a crina de Trovão após um treino particularmente intenso, Laura foi surpreendida por uma presença inesperada no estábulo. Um homem alto, de terno impecável e sotaque estrangeiro, observava-a com interesse. Senhorita Silva, chamou, aproximando-se com passos elegantes. Sou Philippe Devereux, representante do Consórcio Europeu de Criação de Cavalos.
Laura sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Então era ele, o homem interessado em comprar não apenas Trovão, mas também a ela mesma, como um pacote indivisível. Senhor Devereux, respondeu educadamente, sem interromper a escovação. O que posso fazer pelo senhor? Felipe sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos calculistas. Apenas observar por enquanto. É fascinante vê-la trabalhar com Relâmpago. A conexão entre vocês é notável. Laura continuou em silêncio, desconfortável com o escrutínio. Trovão percebeu sua inquietação, movendo-se nervosamente na baia. Imagino que o Sr. Mendonça tenha mencionado nosso interesse, continuou Felipe, apoiando-se na divisória da baia. Mencionou, respondeu Laura, tentando manter a voz neutra. E o que acha da possibilidade? Paris, Madrid, Dubai? Nosso programa viaja pelo mundo todo. Uma garota jovem como você teria oportunidades que jamais sonhou. Laura finalmente interrompeu a escovação, encarando o homem. Não tenho certeza se quero deixar meu país. Minha família está aqui. Estou estudando veterinária. Felipe dispensou suas preocupações com um gesto displicente. Podemos transferir seus estudos para uma universidade europeia, as melhores escolas de veterinária do mundo. Quanto à sua família, viagens ocasionais podem ser arranjadas. Tudo é negociável, mademoiselle. Um calafrio percorreu Laura. A maneira como ele falava, como se tudo e todos tivessem um preço, lembrava-a desconfortavelmente de Eduardo. Agradeço seu interesse, Sr. Devereux, respondeu firmemente. Mas como disse ao Sr. Mendonça, preciso de tempo para pensar. Agora, se me der licença, Trovão precisa descansar antes do próximo treino. O homem recuou um passo, ainda sorrindo. Claro, claro. Não pretendo interferir na rotina. Estarei por perto até depois do Grande Prêmio. Teremos tempo para conversar mais, detalhadamente. Quando Felipe finalmente se afastou, Laura soltou um suspiro de alívio. Encostou a testa no pescoço de Trovão, buscando conforto na presença familiar. Não gosto dele, murmurou. Trovão bufou suavemente, como se concordasse. Mais tarde, naquele mesmo dia, Laura comentou sobre a visita com Miguel, enquanto supervisionavam o treino de outro cavalo do estábulo. É complicado, admitiu o treinador, passando a mão pelo cabelo grisalho. Eduardo está seriamente considerando a oferta deles. O valor que estão oferecendo é... Bem, digamos que mudaria o patamar dos investimentos dele. Mas e quanto a Trovão? Perguntou Laura angustiada. E se ele não se adaptar? Se não for feliz lá? Miguel deu um sorriso triste. Laura, no mundo dos negócios, a felicidade dos cavalos raramente é a principal preocupação. São investimentos. Valiosos, sim, mas ainda assim, investimentos. Não para mim, rebateu Laura, sentindo a garganta apertar. Para mim, ele é família. O treinador pousou uma mão reconfortante em seu ombro. Eu sei. E essa é a sua maior força, e também sua maior vulnerabilidade. Eduardo sabe disso. Felipe Devereux também. Eles estão contando com o fato de que você não suportaria ser separada de Trovão novamente. As palavras atingiram Laura como um soco no estômago. Era verdade. A mera ideia de perder Trovão outra vez era insuportável. Mas a alternativa parecia igualmente angustiante. Ser levada para outro continente, afastada de sua família e dos estudos que tanto valorizava. O que você faria no meu lugar? Perguntou a Miguel, em um raro momento de vulnerabilidade. O treinador suspirou, olhando para o horizonte. Não posso responder isso, Laura. Cada um de nós tem prioridades diferentes na vida. O que posso dizer é, confie em seu instinto. Ele não te decepcionou até agora. Nos dias que se seguiram, Laura notou Felipe observando os treinos à distância. Sempre elegante em seus ternos caros, sempre com aquele sorriso calculista. Ocasionalmente, Eduardo o acompanhava, os dois conversando em voz baixa, lançando olhares na direção dela e de Trovão. Uma semana antes do Grande Prêmio, Laura recebeu uma ligação inesperada. Era Ana Ribeiro, uma renomada veterinária especializada em cavalos de corrida, que também dava aulas na universidade onde Laura estudava. Precisamos conversar, disse Ana, sem rodeios.
É sobre Relâmpago. Intrigada, Laura concordou em encontrá-la após as aulas daquele dia. Ana sugeriu um café discreto, longe do campus e do centro de treinamento. Quando chegou ao local, Laura encontrou a veterinária já sentada em uma mesa ao fundo, mexendo distraidamente em uma xícara de café. Ana Ribeiro era uma mulher na casa dos 50 anos, com cabelos grisalhos curtíssimos e olhos penetrantes que não escondiam nada. "Obrigada por vir", disse Ana quando Laura se sentou. "Não sabia se você conseguiria escapar da vigilância de Eduardo." Laura franziu o senho confusa. "Não entendo." "Eduardo Mendonça é conhecido por manter seus ativos sob controle rígido", explicou Ana bebericando o café. "Especialmente os mais valiosos." "Estou aqui por vontade própria", defendeu-se Laura. "Trabalho com o Trovão porque quero." Ana sorriu. Um sorriso gentil, muito diferente do de Philippe Devereux. "Eu sei, querida. E é por isso que quero ajudá-la. Você realmente se importa com aquele cavalo." Laura relaxou um pouco. "Por que me chamou aqui?" "Ouvi rumores sobre a oferta do consórcio europeu", respondeu Ana, inclinando-se para a frente. "E também ouvi que você está sendo pressionada a aceitar." "Não diretamente", admitiu Laura. "Mas sim, sinto a pressão." Ana assentiu pensativa. "Laura, você sabe por que estou tão familiarizada com Eduardo Mendonça e seus métodos?" Quando Laura balançou a cabeça, Ana continuou. "Trabalhei para ele por quase 5 anos, como veterinária principal do estábulo. Vi como ele opera, vi cavalos serem medicados além do razoável para correr quando não deviam. Vi jóqueis descartados após lesões. Vi funcionários demitidos por questionarem práticas duvidosas." Laura ouviu aquelas palavras com um nó no estômago. Embora nunca tivesse presenciado tais coisas diretamente, algo no tom convicto de Ana a fazia acreditar. "Por que está me contando isso?" perguntou finalmente. "Porque você precisa saber com quem está lidando, tanto com Eduardo quanto com esse consórcio. Philippe Devereux tem uma reputação no circuito internacional. Dizem que ele faz qualquer coisa para conseguir os melhores cavalos para a reprodução." "Qualquer coisa?" ecoou Laura sentindo um calafrio. Ana a encarou diretamente. "Existem rumores de que cavalos, problemas, tendem a sofrer acidentes convenientes sob os cuidados dele. Nada que possa ser provado, claro." Laura engoliu em seco pensando em Trovão. "Por que ele ainda tem licença para operar, então?" "Dinheiro", respondeu Ana simplesmente. "Poder, conexões. O mundo das corridas está cheio de zonas cinzentas, Laura. Sei que você já percebeu isso." Sim, ela havia percebido. Nas pequenas coisas, um jóquei silenciado após questionar o estado de um cavalo antes da corrida. Um tratador demitido após se recusar a administrar certa medicação. As negociações de bastidores que Eduardo conduzia longe dos olhares públicos. "O que posso fazer?" perguntou Laura, sentindo-se pequena e impotente. Ana segurou sua mão por cima da mesa. "Primeiro, proteja-se. E ao Relâmpago, não assine nada que Eduardo ou Felipe oferecerem após o grande prêmio, não importa o resultado. Diga que precisa de tempo, de consultas legais, qualquer coisa para ganhar espaço. E depois? Depois, talvez eu possa te oferecer uma alternativa." Ana sorriu misteriosamente. "Mas vamos deixar isso para nosso próximo encontro. Por enquanto, foque-se na corrida. Mostre a todos o quão especial aquele cavalo realmente é." Quando Laura deixou o café, sua mente fervilhava. As revelações de Ana, somadas à pressão crescente do Grande Prêmio e à sombra da oferta europeia, formavam um turbilhão de preocupações. No centro de treinamento, encontrou Miguel aguardando-a com expressão preocupada. "Eduardo está procurando você", disse ele em voz baixa. "Parece irritado. Onde esteve?" "Na universidade", respondeu Laura tecnicamente sem mentir. "Tive aulas até agora." Miguel não pareceu totalmente convencido, mas não insistiu. "Melhor ir vê-lo logo. Ele está no escritório principal." Com um suspiro, Laura dirigiu-se ao encontro de Eduardo, preparando-se mentalmente para mais uma conversa tensa. Ao entrar no escritório, encontrou-o sentado atrás da mesa imponente, com Philippe Devereux ocupando uma das cadeiras em frente.
Ah, finalmente, disse Eduardo num tom falsamente casual. Laura, estávamos justamente discutindo os detalhes finais para o Grande Prêmio. E também outros assuntos. Felipe sorriu, aquele sorriso que não alcançava os olhos. Mademoiselle Silva, que prazer vê-la novamente. Laura sentiu uma onda de ansiedade, recordando o aviso de Ana sobre não assinar nada. Algum problema com os preparativos para a corrida? Perguntou, tentando manter o foco profissional. Nenhum problema, respondeu Eduardo. Na verdade, temos uma proposta para tornar tudo ainda mais interessante. O tom dele fez Laura automaticamente desconfiar. Que tipo de proposta? Eduardo entrelaçou os dedos sobre a mesa, inclinando-se ligeiramente para a frente. Felipe e eu estivemos conversando sobre como maximizar o desempenho de Relâmpago no Grande Prêmio. Começou com uma certa frieza calculada na voz. A estratégia que desenvolvemos, você posicionada em pontos estratégicos, funcionou muito bem nas corridas menores. Mas o Grande Prêmio é diferente. A pista é maior, o público mais numeroso, a visibilidade mais difícil. Laura assentiu lentamente. Era verdade. O hipódromo onde aconteceria o Grande Prêmio era significativamente maior que os outros onde haviam competido. Estamos pensando em algo mais direto, continuou Eduardo. Uma presença constante, ao invés de apenas pontos específicos. Não entendo, disse Laura, franzindo o senho. Como posso estar presente durante toda a corrida? Foi Felipe quem respondeu, um brilho entusiasmado nos olhos. Já viu os cavalos de corrida que levam um companheiro junto? Um pônei ou outro cavalo menor que acompanha o competidor até a linha de largada para acalmá-lo? Laura assentiu. Era uma prática comum para cavalos particularmente nervosos. Bem, imaginamos uma variação disso, prosseguiu o francês. Você, a cavalo, acompanharia Relâmpago durante a corrida, não na pista principal, mas numa pista paralela que existe para os fiscais. Isso é permitido? Perguntou Laura, surpresa. Não é explicitamente proibido, respondeu Eduardo, com um sorrisinho que sugeria que regras eram apenas inconveniências a serem contornadas. Fizemos algumas consultas discretas. Se apresentarmos como uma necessidade para o bem-estar do animal e garantirmos que você estará suficientemente afastada para não interferir, os comissários podem autorizar. Laura mordeu o lábio, pensativa. A ideia tinha mérito. Trovão poderia vê-la durante toda a corrida, mantendo-se motivado e focado. Mas algo no modo como os dois homens olhavam para ela provocava desconfiança. Por que tenho a impressão de que há mais nessa proposta do que estão me contando? Questionou. Eduardo e Felipe trocaram um breve olhar. Você é uma jovem perspicaz, comentou Felipe com um rápido sorriso. Sim, há outra dimensão. Esta corrida será transmitida para todo o país e também para várias partes do mundo. Imagine as imagens da garota que doma o cavalo rebelde correndo paralelamente a ele, guiando-o à vitória. Seria sensacional, único. Um espetáculo de marketing, completou Eduardo, que aumentaria ainda mais o valor de Relâmpago e, consequentemente, a proposta do consórcio. Laura sentiu um arrepio desagradável. Eles queriam transformar seu vínculo com Trovão em um circo midiático, um show para vender o cavalo por um preço ainda maior. Entendo, disse cautelosamente. E se eu recusar? A expressão de Eduardo endureceu. Recusar? Por que recusaria? É a oportunidade perfeita de ajudar Relâmpago a vencer. Não era esse seu objetivo desde o início? Sim, mas não como parte de um espetáculo, rebateu Laura. Minha preocupação é com o bem-estar de Trovão, não com aumentar seu valor de mercado. Eduardo respirou fundo, visivelmente tentando controlar a irritação. Laura, você parece não compreender a situação. Após o Grande Prêmio, decisões importantes serão tomadas sobre o futuro de Relâmpago. Seu futuro também está vinculado a isso. Recusar cooperar agora pode não ser prudente. A ameaça velada estava clara. Laura sentiu o estômago revirar, mas manteve a expressão firme. Preciso pensar, disse, finalmente. E preciso treinar com outro cavalo, se vou estar montada durante a corrida. O rosto de Eduardo relaxou um pouco,
interpretando aquilo como uma concordância parcial. Tudo bem. Você terá acesso à estrela para os treinamentos. É uma égua dócil, ideal para acompanhamento. Podemos marcar uma sessão de treino para amanhã, acrescentou Felipe com entusiasmo renovado. Tenho certeza de que você se adaptará rapidamente. Laura assentiu mecanicamente, ansiosa para sair daquela sala e respirar ar puro novamente. Se me dão licença, preciso ver como o Trovão está agora. Assim que deixou o escritório, Laura correu para o estábulo. Precisava do conforto da presença de Trovão, da simplicidade daquela relação baseada em confiança e afeto, não em cálculos financeiros e manipulações. O cavalo a recebeu com um relincho suave, aproximando o focinho como sempre fazia. Laura abraçou seu pescoço, deixando algumas lágrimas escaparem. "O que vamos fazer, amigo?" sussurrou. Nos dias seguintes, Laura dividiu-se entre os treinos com Trovão e as sessões com Estrela, a égua que montaria durante o Grande Prêmio. Era um animal bonito e dócil, mas sem a centelha de inteligência e personalidade que tanto a fascinava em Trovão. A ideia de acompanhar a corrida pela pista lateral, em teoria, parecia funcionar. Durante os treinos, Trovão respondia ainda melhor quando podia ver Laura montada, correndo paralelamente. Era como se a visão dela não apenas o acalmasse, mas também o desafiasse a mostrar sua velocidade. Miguel, que inicialmente se mostrara cético quanto ao plano, acabou admitindo que poderia dar certo do ponto de vista técnico. "Mas você está realmente confortável com isso?" perguntou a Laura após um treino particularmente bom. "Não sei", admitiu ela. "Parte de mim quer tentar qualquer coisa que ajude Trovão. Outra parte sente que estou sendo usada para um espetáculo que tem mais a ver com dinheiro do que com o bem-estar dele." "O mundo das corridas é isso", suspirou Miguel. "Um delicado equilíbrio entre paixão e negócios. Alguns, como Eduardo, pendem demais para o lado dos negócios." "E você?" perguntou Laura curiosa. Miguel sorriu tristemente. "Eu comecei pelo lado da paixão. Cresci em fazenda, amando cavalos. Mas este mundo te muda aos poucos. É difícil manter certos princípios quando seu sustento depende de agradar pessoas como Eduardo Mendonça." A confissão sincera do treinador deu a Laura ainda mais o que pensar. Era fácil julgar Eduardo e Felipe com sua visão puramente mercantil dos cavalos. Mais difícil era reconhecer que muitas pessoas boas, como Miguel, acabavam comprometendo seus valores para sobreviver naquele meio. 2 dias antes do Grande Prêmio, Ana Ribeiro voltou a fazer contato. Dessa vez, sugeriu um encontro na própria universidade após o horário das aulas. "Conseguiu pensar na nossa conversa?" perguntou Ana, quando se encontraram na sala vazia de professores. "Sim", respondeu Laura. "Na verdade, a situação ficou ainda mais complicada. Eduardo e Felipe querem que eu monte um cavalo na pista lateral durante a corrida, para manter Trovão motivado." Ana ergueu as sobrancelhas, surpresa. "Isso é inusitado, mas típico deles, sempre buscando o espetáculo, a novidade que aumentará o preço de venda." "Exatamente", concordou Laura. "O problema é que, bem, tecnicamente funciona. Trovão realmente corre melhor quando me vê ao lado." A veterinária estudou Laura por alguns instantes antes de falar. "Você mencionou que quer estudar veterinária. Que projetos tem para depois da formatura?" A pergunta pegou Laura de surpresa. "Bem, sempre sonhei em trabalhar com cavalos. Talvez abrir uma clínica especializada, ou trabalhar em algum raras responsável." Ana sorriu. "Já ouviu falar do Santuário Nova Esperança?" Laura franziu o senho tentando recordar. "Vagamente. É uma espécie de refúgio para cavalos resgatados, não é?" "Exatamente", assentiu Ana, os olhos brilhando com entusiasmo. "Um projeto que iniciei há 5 anos, depois de deixar o estábulo de Eduardo. Recuperamos cavalos de corrida aposentados, maltratados ou abandonados. Damos a eles uma nova vida. Alguns se aposentam para sempre, outros são reabilitados para ecoterapia ou outras funções que respeitam suas limitações." "Parece incrível", comentou Laura, sinceramente impressionada. "É um trabalho que me orgulha", continuou Ana. "E estamos expandindo.
Acabamos de receber uma grande doação e vamos ampliar nossa equipe. Precisamos de pessoas que realmente se importem com cavalos, não apenas como investimentos ou ferramentas. Laura sentiu o coração acelerar, começando a entender onde aquela conversa levava. Está me oferecendo um emprego? Perguntou cautelosamente. Estou oferecendo uma possibilidade, respondeu Ana. Um estágio remunerado que pode se tornar um emprego fixo após sua formatura. Moradia no próprio santuário. E mais importante, fez uma pausa significativa. A chance de resgatar Relâmpago, se e quando as circunstâncias permitirem. Laura arregalou os olhos. Resgatar? Como assim? Ana inclinou-se para a frente, baixando a voz. Muitos desses cavalos de corrida acabam descartados quando não servem mais ao propósito original. Vendidos para criação, para esportes menos prestigiosos ou, nos piores casos, para abate. Especialmente aqueles que desenvolvem problemas de comportamento, como um cavalo que se recusa a correr sem uma certa pessoa por perto. A implicação era clara, e Laura sentiu um nó na garganta. Você acha que Eduardo ou Felipe poderiam se livrar de Trovão se ele não performar como esperam? Não tenho provas específicas, respondeu Ana cuidadosamente. Mas conheço o histórico, e sei que cavalos problemáticos raramente têm destinos felizes nesse meio. O silêncio pairou entre elas por alguns segundos, pesado de significado. O que exatamente está sugerindo? Perguntou Laura finalmente. Por enquanto nada concreto, disse Ana. Corra o grande prêmio. Faça o que precisa ser feito para manter você e Relâmpago seguros. Depois, quando as coisas se acalmarem, conversamos sobre possibilidades. Só quero que saiba que existe uma alternativa àquela oferta europeia. Laura assentiu, profundamente pensativa. Uma pequena semente de esperança havia sido plantada. A possibilidade de um futuro diferente, onde Trovão pudesse viver em paz, sem a pressão constante das corridas. Obrigada, disse sinceramente. Vou considerar com carinho. Ao retornar ao centro de treinamento, Laura encontrou uma atmosfera de atividade frenética. O grande prêmio estava cada vez mais próximo, e todos pareciam trabalhar com redobrada intensidade. Tratadores corriam de um lado para outro, veterinários faziam últimas verificações, jockeys discutiam estratégias. Eduardo supervisionava tudo com olhar de águia, ocasionalmente consultando seu celular ou trocando palavras em voz baixa com Felipe, que parecia ter se tornado uma presença constante no local. Na véspera do Grande Prêmio, o centro de treinamento recebeu uma visita importante. Os comissários oficiais da competição. Vieram verificar as condições dos cavalos participantes e, principalmente, avaliar o inusitado pedido de Eduardo para que Laura acompanhasse Relâmpago pela pista lateral. Enquanto a equipe administrativa lidava com os aspectos burocráticos, Laura aproveitou para dar atenção especial a Trovão. Escovou seu pelo até que brilhasse como ouro polido, verificou cuidadosamente cada casco e murmurou palavras de incentivo em seu ouvido. Era seu ritual de sempre, mas naquele dia, tudo parecia ter um peso diferente. Amanhã é o grande dia, sussurrou acariciando o focinho do animal. Vamos mostrar a eles o quão especial você é. Trovão relinchou suavemente como se compreendesse. Havia uma conexão entre eles que transcendia palavras, um entendimento mútuo construído desde que o cavalo era apenas um potro desengonçado, correndo pelos campos da pequena fazenda da família Silva. Miguel apareceu na entrada da baia, limpando as mãos em um pano velho. Os comissários aprovaram nossa solicitação, e informou. Você poderá acompanhar Relâmpago na pista lateral. Laura sentiu um misto de alívio e apreensão. Isso é bom, suponho. É pouco ortodoxo, admitiu Miguel com um meio sorriso. Mas, se funcionar, pode estabelecer um novo precedente para cavalos com forte vínculo emocional. E se não funcionar? Se perguntou Laura, vocalizando o temor que a perseguia há dias. Miguel hesitou. Vamos garantir que funcione. Não era exatamente a resposta tranquilizadora que Laura esperava, mas era honesta. Nada estava garantido, nem a vitória de Trovão, nem o futuro que a aguardava depois da corrida,
independentemente do resultado. Quando Miguel se afastou, Laura voltou sua atenção ao cavalo. Não importa o que aconteça amanhã, murmurou, mais para si mesma do que para Trovão. Vamos ficar juntos de um jeito ou de outro. Era uma promessa difícil de cumprir, considerando as circunstâncias, mas Laura estava determinada a encontrar um caminho, fosse aceitando a oferta de Ana para trabalhar no santuário ou negociando condições melhores caso o destino de Trovão fosse mesmo a Europa. O resto do dia transcorreu num turbilhão de atividades. Eduardo convocou uma reunião final com toda a equipe, revisando cada detalhe da estratégia para o dia seguinte. Carlos, o jockey, discutiu suas táticas e recebeu instruções específicas. Laura foi orientada sobre seu posicionamento na pista lateral e como deveria se manter visível para Trovão durante toda a corrida. Lembre-se, enfatizou Eduardo, dirigindo-se a Laura e Carlos. Esta não é apenas mais uma corrida, é nossa redenção. A imprensa estará lá em peso, patrocinadores, investidores, todos esperando ver se Relâmpago se comportará como o campeão que é, ou se teremos outro incidente. A pressão era palpável. Laura sentia como se carregasse um peso invisível sobre os ombros. Não apenas suas próprias esperanças estavam em jogo, mas também o futuro de Trovão, a reputação de Eduardo, os investimentos de todo o estábulo. Ao final da reunião, quando todos já se retiravam, Eduardo fez um sinal para que Laura permanecesse. Felipe também ficou, sentado discretamente num canto da sala. Quero ter certeza de que estamos alinhados para amanhã, começou Eduardo num tom que misturava autoridade e certa condescendência. Entende a importância desta corrida, não é? Sim, senhor, respondeu Laura, mantendo-se firme. Excelente, porque após o Grande Prêmio, precisaremos decidir rapidamente sobre a proposta do consórcio europeu. Felipe estará preparado para finalizar a documentação assim que Relâmpago cruzar a linha de chegada. Laura sentiu um nó no estômago. A velocidade com que Eduardo planejava selar o negócio a pegou de surpresa. Tão rápido? Perguntou, tentando disfarçar o alarme em sua voz. Eduardo ajustou o relógio de pulso, um gesto que Laura já havia percebido ser típico dele quando algo o incomodava. O mundo dos negócios não espera, minha cara. Há outros interessados, mas Felipe tem prioridade, desde que fechemos o acordo amanhã. Compreendo sua hesitação, mademoiselle, interveio Felipe com seu sotaque francês afetado. Mas garanto que faremos todo o possível para que a transição seja suave. Terá tempo para se despedir de sua família antes da partida para a Europa. Laura engoliu em seco. Aqueles homens já estavam decidindo seu futuro, sem qualquer consideração pelo que ela realmente desejava. E se eu não quiser ir? Perguntou, surpreendendo até a si mesma com a coragem súbita. Eduardo estreitou os olhos, a expressão endurecendo. Não seja ingrata, Laura. Demos a você um emprego, uma bolsa de estudos, uma oportunidade única. Em retorno, esperamos cooperação. A ameaça velada pairou no ar. Laura queria rebater, dizer que não devia nada a Eduardo, que seu trabalho com Trovão mais do que compensava qualquer favor que ele afirmava ter feito. Mas mordeu a língua. Aquele não era o momento para confrontos. Não quando Trovão dependia dela para a corrida do dia seguinte. Vou fazer minha parte amanhã, disse por fim. O resto, veremos depois. Eduardo pareceu satisfeito com essa resposta, interpretando-a como submissão. Felipe também sorriu, imaginando que tinha o acordo praticamente fechado. Deixando o escritório, Laura sentiu uma determinação renovada. Não sabia exatamente como, mas encontraria uma saída daquela situação. Uma que mantivesse Trovão seguro e lhe permitisse tomar suas próprias decisões. De volta ao dormitório, Laura descobriu que seus pais haviam chegado para assistir à corrida e a esperavam no pequeno alojamento destinado a visitantes. O reencontro foi emocionante. Abraços apertados, lágrimas discretas, perguntas ansiosas sobre como ela estava se preparando para o grande dia. Estamos tão orgulhosos, disse Marta segurando as mãos da filha. Ver você e Trovão nas manchetes, sabendo que conseguiu o que tanto queria.
Laura sentiu um aperto no peito. Seus pais não sabiam das complicações, das pressões, das ameaças veladas. Para eles, a história era simples. A filha havia reencontrado o cavalo que criara, e juntos estavam conquistando o mundo das corridas. É incrível realmente, concordou, tentando soar sincera. Mal posso esperar pela corrida amanhã. Antônio olhou para a filha com atenção. Aquele olhar paterno que enxergava além das palavras. Está tudo bem, filha? Parece preocupada. Por um momento, Laura considerou contar tudo. Sobre a proposta europeia, sobre as pressões de Eduardo, sobre a alternativa oferecida por Ana. Mas não queria preocupá-los na véspera da grande corrida. Haveria tempo para discussões difíceis depois. Só nervosa com a corrida, respondeu com um sorriso forçado. É muita responsabilidade. Conversaram por mais algum tempo, sobre assuntos mais leves, como andava a pequena fazenda, a saúde dos animais que haviam ficado, as novidades da comunidade rural. Era reconfortante para Laura mergulhar brevemente naquele mundo simples e honesto, tão diferente do ambiente calculista e político do hipódromo. Quando finalmente se despediu dos pais, prometendo vê-los no dia seguinte antes da corrida, Laura caminhou até o dormitório sentindo o peso de todas as decisões que teria que tomar em breve. Em seu quarto, encontrou um envelope deslizado por baixo da porta. Dentro, um pequeno bilhete manuscrito. Qualquer que seja sua decisão amanhã, estarei no portão sul após a corrida. Mantenha suas opções abertas. Ana. Laura guardou o bilhete cuidadosamente. Independente do resultado da corrida, precisaria agir rápido. Eduardo e Felipe não esperariam, e ela também não poderia esperar. Aquela noite, o sono custou a chegar. Laura revirava-se na cama, a mente repleta de imagens conflitantes. Trovão galopando vitorioso, Trovão sendo levado para longe em um avião com destino à Europa, Trovão pastando tranquilamente em um amplo campo verde do Santuário Nova Esperança. Quando finalmente adormeceu, sonhou com a pequena fazenda onde crescera, onde criara Trovão desde potro. No sonho, o cavalo corria livremente, sem selas, sem freios, sem pressões ou expectativas, apenas a pura alegria do movimento. A manhã do Grande Prêmio chegou com um céu claro e um sol radiante, perfeito para uma corrida de cavalos. Laura despertou cedo, após uma noite agitada de sono. Olhou pela janela, observando o movimento já intenso no centro de treinamento. Caminhões eram carregados com equipamentos, cavalos eram preparados, funcionários corriam de um lado para outro. Em poucas horas, estariam todos no hipódromo, diante de milhares de espectadores e câmeras de televisão, com milhões em apostas e contratos pendendo sobre o resultado de uma única corrida. Depois de um banho rápido, Laura vestiu o uniforme especial que havia sido preparado para ela, calças de montaria brancas, botas de couro reluzentes e uma camisa nas cores do estábulo Mendonça, com um discreto logotipo do consórcio europeu bordado na manga. A mensagem implícita naquele detalhe não passou despercebida por Laura. Era como se já a estivessem marcando como propriedade. Na área de refeições, muitos funcionários já tomavam café, conversando animadamente sobre as chances dos vários competidores. Quando Laura entrou, alguns lhe dirigiram sorrisos encorajadores, outros apenas acenos discretos. Mesmo após meses trabalhando ali, ainda era vista como uma outsider, a garota da sorte que tinha um dom especial com o cavalo campeão. Miguel a encontrou enquanto ela terminava uma xícara de café. Os transportes partem em 30 minutos, informou o treinador. Trovão já está sendo preparado. Parece calmo hoje. Vou vê-lo agora, respondeu Laura, levantando-se apressadamente. No caminho para o estábulo, passou por Eduardo, que conversava intensamente ao telefone. Ao vê-la, ele fez um gesto breve com a cabeça, o mais próximo de um cumprimento que ofereceria naquele dia tenso. Ao entrar no estábulo, Laura encontrou Trovão já sendo preparado por João e outro tratador. A sela reluzente, especialmente polida para a ocasião, aguardava ao lado. O cavalo moveu a cabeça em sua direção, reconhecendo-a imediatamente. Bom dia, campeão,
Cumprimentou ela, aproximando-se para acariciar seu pescoço. Pronto para o grande dia? Trovão bufou suavemente, como se respondesse à pergunta. Seus olhos estavam alertas, mas não havia nele o nervosismo que demonstrara antes do primeiro grande prêmio. Era como se soubesse que, desta vez, Laura estaria ao seu lado durante toda a corrida. Ele está em forma perfeita, comentou João, verificando as patas do animal com atenção profissional. Nunca o vi tão bem preparado. Laura assentiu, orgulhosa. Nos últimos meses, havia participado ativamente dos cuidados com Trovão, garantindo que ele recebesse a melhor alimentação, os exercícios adequados, o descanso necessário. Não era apenas o treinamento técnico que o tornara um campeão em potencial, mas também o amor e dedicação investidos em seu bem-estar. Do lado de fora, ouviu-se o barulho dos caminhões de transporte chegando. Era hora de partir. Com movimentos bem ensaiados, a equipe começou a conduzir os cavalos para os veículos especialmente adaptados. Relâmpago seria transportado no melhor deles, um trailer luxuoso reservado para o favorito do estábulo. Na área de carregamento, Laura encontrou seus pais novamente. Marta segurava uma pequena fita azul que estendeu para a filha. Para dar sorte, explicou com os olhos marejados. A mesma que amarrei na crina dele quando nasceu. Laura pegou a fita, emocionada com o gesto. Com cuidado, amarrou-a discretamente na crina de Trovão, escondida sob os arranjos oficiais do estábulo. Era um pequeno símbolo de suas origens, de quem eles realmente eram, além das luzes e do glamour do mundo das corridas. A viagem até o hipódromo levou quase 1 hora. Laura viajou no mesmo veículo que Trovão, mantendo-o calmo, conversando baixinho, garantindo que o transporte fosse o menos estressante possível. Pela janela, via a cidade passar, as ruas gradualmente ficando mais movimentadas à medida que se aproximavam da arena esportiva. O Grande Prêmio Nacional era um evento de destaque no calendário social. Pessoas de todo o país viajavam para assistir à corrida. Apostadores profissionais estudavam chances até o último minuto. Celebridades compareciam para serem vistas nos camarotes exclusivos. A energia era vibrante, quase palpável. Quando chegaram aos estábulos do hipódromo, Laura sentiu o peso da ocasião recair sobre seus ombros. Jornalistas esperavam a entrada dos cavalos, fotógrafos disputavam o melhor ângulo, fãs tentavam espiar por cima das barreiras de segurança. Mantenha-se concentrada, aconselhou Miguel, aparecendo ao seu lado como uma âncora na confusão. Ignore as câmeras, as perguntas, a multidão. Pense apenas em Trovão e na corrida. Laura assentiu, grata pelo conselho. Seguiu ao lado de Trovão enquanto ele era conduzido para a área de preparação, isolada do público. Ali, veterinários faziam as últimas verificações, tratadores ajustavam equipamentos, oficiais da corrida conferiam documentações. O tempo parecia fluir de forma estranha. Momentos se arrastavam interminavelmente, enquanto horas pareciam passar em minutos. Eduardo circulava entre os oficiais e patrocinadores, sempre sorridente, sempre em controle. Felipe observava tudo discretamente, com aquele olhar calculista que Laura aprendera a desconfiar. Quando chegou o momento de se preparar para sua própria montaria, Laura foi conduzida a um vestiário separado. Estrela, a égua que montaria na pista lateral, já estava sendo aprontada por outro tratador. Era um belo animal, de temperamento dócil, perfeita para a função de acompanhamento. No vestiário, Laura encontrou Ana Ribeiro, que fingia examinar um dos cavalos de outra equipe. As duas trocaram um olhar rápido, e Ana murmurou, sem olhar diretamente para ela. Portão Sul após a corrida. Tenha o essencial preparado. Antes que Laura pudesse responder, a veterinária já havia se afastado, misturando-se eficientemente entre os outros profissionais no local. Com o coração acelerado, Laura terminou de se preparar. O uniforme que vestia, com as cores do estábulo Mendonça e o discreto emblema do consórcio europeu, parecia agora um símbolo de tudo o que a aprisionava. Expectativas, pressões, decisões alheias sobre seu destino. Quando retornou à área principal, encontrou Carlos já vestido para a corrida,
conversando com Eduardo e os treinadores. O jockey parecia concentrado, repetindo mentalmente a estratégia. A corrida de hoje não seria fácil. Havia pelo menos 3 outros cavalos considerados sérios competidores. Laura, chamou Eduardo, gesticulando para que se aproximasse. Os oficiais querem revisar mais uma vez o procedimento para sua participação na pista lateral. Os minutos seguintes foram tomados por explicações técnicas, onde exatamente ela deveria posicionar-se durante a corrida, quanta distância manter da pista principal, como proceder em casos de emergência. Laura ouvia atentamente, ciente de que qualquer erro poderia comprometer não apenas a corrida, mas também a segurança de todos os envolvidos. Finalmente, chegou o momento de levar os cavalos para a área de apresentação. Um a um, os competidores foram conduzidos para a pista, onde desfilariam diante do público antes de tomarem posição nos portões de largada. O anúncio de Relâmpago provocou uma onda de aplausos e exclamações. Depois do episódio do Grande Prêmio anterior, quando se recusara a correr, o cavalo rebelde havia se tornado uma espécie de celebridade. Todo mundo queria ver se o favorito corresponderia às expectativas desta vez. Laura, montada em Estrela, foi anunciada logo em seguida. E esta é Laura Silva, a jovem que criou Relâmpago desde Potro e que hoje o acompanhará pela pista lateral, uma inovação aprovada especialmente para esta corrida, informou o locutor com entusiasmo. A multidão reagiu com curioso interesse. Alguns aplaudiam a inusitada estratégia, outros riam da extravagância. Câmeras de TV focalizaram Laura, que tentou manter-se composta apesar da exposição. Enquanto os cavalos tomavam posição nos portões de largada, Laura foi conduzida para seu ponto de partida na pista lateral. Dali, podia ver perfeitamente o portão onde Trovão estava posicionado, com Carlos já montado, aguardando o sinal. O coração de Laura batia tão forte que parecia querer saltar do peito. Era o momento da verdade. Tudo o que haviam planejado, treinado e imaginado seria posto à prova nos próximos minutos. O silêncio caiu sobre o hipódromo, aquela pausa carregada de expectativa antes da largada. Laura fixou os olhos em Trovão, transmitindo-lhe silenciosamente toda a sua confiança e amor. O tiro de largada soou, agudo e definitivo. Os portões se abriram simultaneamente e os cavalos dispararam pista afora. Desta vez, Relâmpago avançou sem hesitação, disparando forte junto com os líderes. Laura, na pista lateral, manteve-se paralela a ele, visível em seu campo de visão. A multidão irrompeu em aclamações ao ver o favorito avançando com determinação. Nos camarotes, apostadores e convidados VIP ergueram-se, binóculos apontados para a pista. Eduardo apertava o corrimão com tanta força que os nós dos dedos embranqueceram, enquanto Felipe mantinha um sorriso confiante. Laura concentrava-se apenas em manter o ritmo adequado em Estrela, garantindo que Trovão pudesse vê-la constantemente durante a corrida. A estratégia parecia funcionar. O cavalo mantinha-se focado, respondendo com precisão aos comandos de Carlos, ganhando posição gradualmente. Na primeira curva, Relâmpago já disputava a liderança com outro cavalo, um castanho forte chamado Tempestade. Os dois avançavam praticamente emparelhados, com Trovão demonstrando uma força impressionante a cada passada. Laura, acompanhando pela pista lateral, sentia o vento no rosto, o coração disparado, uma mistura de exaltação e ansiedade. Trovão estava magnífico, sua pelagem brilhando ao sol, seus músculos trabalhando em perfeita sincronia, sua velocidade aumentando a cada segundo. Na metade da corrida, Relâmpago assumiu a liderança. A multidão rugiu em aprovação, enquanto os comentaristas narravam entusiasticamente a performance excepcional do cavalo. No entanto, Tempestade não desistia facilmente, mantendo-se próximo, ameaçando ultrapassar a qualquer momento. Foi na última curva que tudo mudou. Tempestade, num esforço supremo, conseguiu emparelhar-se novamente com Relâmpago. Os dois cavalos trocaram a liderança 2 vezes em poucos segundos, numa disputa acirrada que fez o público levantar-se em uníssono. Laura podia ver a tensão no corpo de Trovão, o esforço que fazia para manter-se à frente.
Os últimos 300 metros seriam decisivos. Estrela começava a mostrar sinais de cansaço, mas Laura a incentivou a continuar, sabendo o quanto era importante manter-se visível para Trovão. Nos metros finais, com Tempestade ainda ameaçando a liderança, Trovão pareceu olhar brevemente na direção de Laura. Foi um momento fugaz, um contato visual quase imperceptível para quem assistia. Mas para Laura, foi como se o tempo parasse. Naquele olhar, ela viu tudo o que precisava: confiança, coragem, determinação. E algo mais, que só ela poderia reconhecer: gratidão. O cavalo que criara desde potro, que alimentara com mamadeira quando a égua morrera no parto, que consolara durante trovoadas e tempestades, mostrava naquele breve olhar todo o vínculo que compartilhavam. Com um último impulso de energia, Relâmpago disparou à frente, deixando Tempestade para trás. Os últimos metros foram percorridos numa explosão de velocidade que arrancou gritos de admiração até dos mais experientes observadores. Quando Trovão cruzou a linha de chegada, com quase 2 corpos de vantagem sobre o segundo colocado, o hipódromo explodiu em aplausos. Fogos de papel colorido foram lançados ao ar. O locutor anunciava entusiasticamente o novo campeão nacional, e nos camarotes, Eduardo e seus sócios comemoravam efusivamente. Laura, ainda na pista lateral, deixou escapar lágrimas de alegria. Havia funcionado. Seu Trovão, seu campeão, havia mostrado ao mundo o quão extraordinário era. Carlos, desmontando no círculo de vencedores, foi imediatamente cercado por repórteres e fotógrafos. Relâmpago, ainda ofegante após o esforço intenso, mantinha a cabeça erguida, os olhos procurando por Laura. Quando ela finalmente conseguiu alcançá-los, após desmontar e atravessar as barreiras que separavam as pistas, Trovão relinchou suavemente, como em reconhecimento. Laura abraçou seu pescoço suado, murmurando palavras de orgulho e amor. Os momentos após a vitória passaram como um turbilhão. Repórteres cercavam Carlos e Trovão. Flashes explodiam de todos os lados. Microfones eram estendidos. A equipe técnica do estábulo Mendonça ocupou-se em verificar o estado do campeão, enquanto Eduardo, radiante, concedia entrevistas aos principais canais esportivos. Em meio à confusão, Laura conseguiu manter-se próxima de Trovão. O cavalo, mesmo exausto após o esforço intenso, parecia tranquilo agora, como se soubesse que cumprira sua missão. De tempos em tempos, virava a cabeça para certificar-se de que ela ainda estava ali. "Foi extraordinário!" exclamou Miguel, aproximando-se com os olhos brilhando de emoção. "Nunca vi uma corrida como esta. Vocês dois. Foi como se tivessem uma conexão telepática." Laura sorriu, acariciando o pescoço suado de Trovão. "Sempre tivemos." Não muito longe dali, Philippe Devereux observava a cena com expressão calculista. Conversava em voz baixa com 2 homens de terno, provavelmente representantes do consórcio, gesticulando ocasionalmente na direção de Relâmpago. Laura sabia o que aquilo significava. A negociação já começara, o preço do cavalo campeão sendo determinado enquanto o suor da corrida ainda secava em seu pelo. Seu coração apertou-se. A vitória de Trovão, ao invés de garantir-lhes liberdade, apenas aumentara seu valor de mercado. A pressão para que Laura aceitasse o acordo europeu seria ainda maior agora. Quando a cerimônia de premiação finalmente terminou, com Relâmpago recebendo a tradicional coroa de flores e Carlos erguendo o troféu sob aplausos entusiasmados, Eduardo aproximou-se dela. Seu semblante exibia aquela satisfação peculiar de quem vê um investimento render os frutos esperados. "Impressionante, não?" comentou, observando a multidão que ainda vibrava. "Isso é apenas o começo. Com a estratégia certa, Relâmpago pode dominar o circuito internacional por anos." "Ele merece descansar um pouco primeiro", respondeu Laura cuidadosamente. Eduardo sorriu, condescendente. "Claro, claro. Alguns dias de recuperação são necessários. Depois começaremos os preparativos para a transferência para a Europa. Felipe já está finalizando os detalhes do contrato." Laura sentiu a garganta apertar. O momento da decisão se aproximava, mais rápido do que esperava.
Podemos conversar sobre isso amanhã? Pediu, tentando ganhar tempo. Hoje foi um dia intenso, e ainda precisamos cuidar de Trovão. Eduardo consultou o relógio impaciente. Temos uma celebração no camarote VIP em meia hora. Felipe quer você presente. Os investidores estão ansiosos para conhecer a garota do cavalo. Fez uma pausa, encarando-a diretamente. Isso não é um pedido, Laura. Antes que ela pudesse protestar, ele já havia se afastado, gesticulando para um grupo de jornalistas que solicitavam mais uma declaração do proprietário vitorioso. Laura ficou parada, sentindo o peso da escolha que precisava fazer. Olhou para Trovão, que seria encaminhado aos estábulos para descanso e cuidados pós-corrida. Olhou para o movimento frenético do hipódromo, os camarotes onde Eduardo e Felipe a aguardavam. E então, discretamente, verificou o relógio. Ainda tinha tempo. Se fosse rápida, conseguiria cumprir o plano. João chamou o tratador que passava por perto com equipamentos. Pode assumir os cuidados iniciais com Trovão? Preciso trocar de roupa para a recepção. Volto em alguns minutos. João assentiu, levando Trovão em direção aos estábulos. Laura esperou até que estivessem suficientemente distantes, e então seguiu na direção oposta, evitando as áreas mais movimentadas. Com passos rápidos, mas tentando não parecer apressada demais, dirigiu-se ao portão sul. Ana Ribeiro a esperava, como prometido, próxima a uma van branca com o logotipo discreto do Santuário Nova Esperança. Ao vê-la, a veterinária abriu a porta do veículo. "Tudo pronto?" perguntou quando Laura se aproximou. "Quase", respondeu Laura, o coração acelerado. "Trovão está nos estábulos com João. Preciso buscá-lo, mas Eduardo espera que eu apareça no camarote VIP em breve." "Você tem certeza disso, Laura?" questionou Ana séria. "O que estamos prestes a fazer não é exatamente convencional." Laura respirou fundo. "Tenho. Não posso deixar que o vendam para a Europa como uma mercadoria. E depois do que você me contou sobre Felipe..." Ana assentiu. "Tenho os documentos aqui. Um acordo formal oferecendo estágio, moradia e estudos contínuos no santuário. E o mais importante, um programa de resgate para Relâmpago, com assistência jurídica se necessário." Laura olhou nos olhos da veterinária. "E se Eduardo nos processar? Se disser que roubamos a propriedade dele?" "Ele pode tentar", respondeu Ana, com um sorriso confiante. "Mas temos provas do vínculo emocional entre vocês, testemunhas que presenciaram o comportamento de Relâmpago quando separado de você, e uma equipe jurídica pronta para argumentar sobre o bem-estar animal. Nenhum juiz sensato daria razão a Eduardo, especialmente após a publicidade que vocês receberam hoje." Aquilo deu a Laura a coragem final de que precisava. "Vou buscar Trovão. Encontro você aqui em 15 minutos." Retornou ao estábulo por um caminho alternativo, evitando ser vista por qualquer pessoa da equipe Mendonça. João já havia terminado os cuidados iniciais e saído, deixando Trovão descansando em uma baia confortável. O cavalo levantou a cabeça quando Laura entrou, reconhecendo-a imediatamente. "Vamos embora, amigo", sussurrou, acariciando seu focinho. "Para um lugar onde podemos ser quem realmente somos." Com movimentos rápidos e silenciosos, Laura colocou uma cabeçada simples em Trovão e verificou se a pequena fita azul que sua mãe trouxera ainda estava presa à crina. Era o único símbolo que precisava levar. Um lembrete de onde tudo começara e de quem eles realmente eram, além do glamour das corridas e dos interesses comerciais. Conduziu Trovão cuidadosamente pelos corredores menos utilizados do estábulo. O cavalo, ainda cansado da corrida, seguia em passos lentos mas confiantes. Quando chegaram ao portão sul, Ana já os aguardava, a porta traseira da van aberta. "Rápido", murmurou a veterinária. "Alguém pode aparecer a qualquer momento." Juntas, ajudaram Trovão a entrar no veículo. Era um espaço adaptado especificamente para transporte de cavalos, com proteções acolchoadas e um sistema que garantia equilíbrio mesmo em movimento. Relâmpago, surpreendentemente tranquilo para um animal que acabara de vencer uma corrida exaustiva, acomodou-se sem resistência.
Ele parece entender o que está acontecendo, comentou Ana, impressionada com a docilidade do cavalo. Ele sempre entende, respondeu Laura, fechando a porta cuidadosamente. Enquanto Ana tomava o volante, Laura enviou uma mensagem rápida para seus pais, que ainda estavam no hipódromo. Encontrem-me no endereço que vou enviar. Explico tudo quando chegarem. Estamos bem. Amo vocês. A van partiu discretamente, misturando-se ao tráfego de veículos que deixavam o hipódromo após a corrida. Laura, sentada ao lado de Ana, olhava constantemente para trás, meio esperando ver carros de segurança os perseguindo ou ouvir sirenes ao longe. Mas nada aconteceu. Na área VIP do hipódromo, Eduardo consultava o relógio repetidamente, irritado com o atraso de Laura. Felipe, já impaciente, comentava com os outros investidores sobre a típica irresponsabilidade juvenil. Enquanto isso, João, enviado para procurá-la, retornava com a notícia alarmante de que nem Laura nem Relâmpago estavam onde deveriam estar. A van seguia pela estrada que levava para fora da cidade. A cada quilômetro que deixavam para trás, Laura sentia um peso se dissipando de seus ombros. Ocasionalmente, checava Trovão pela abertura que comunicava a cabine com a área de transporte. O cavalo descansava tranquilamente, como se compreendesse que estava a caminho de um lugar melhor. "Quanto tempo até chegarmos?" perguntou a Ana. "Cerca de 2 horas", respondeu a veterinária. "O santuário fica numa área rural tranquila, longe do movimento da cidade. Teremos tempo de instalar Relâmpago confortavelmente antes que seus pais cheguem." Laura recostou-se no banco, permitindo-se relaxar pela primeira vez em dias. "Obrigada", disse, simplesmente. "Por tudo." Ana sorriu, mantendo os olhos na estrada. "Agradeça depois que tivermos resolvido a tempestade legal que Eduardo provavelmente vai tentar provocar. Mas não se preocupe, estamos preparados. Temos advogados especializados em direito animal, documentação sobre o comportamento de Relâmpago e todo o apoio da comunidade de conservação." A conversa desviou-se para assuntos práticos, como seria a adaptação de Trovão ao santuário, as responsabilidades de Laura como estagiária, os arranjos para que continuasse seus estudos de veterinária. Era um novo começo, cheio de desafios, mas também de possibilidades. Quando finalmente chegaram ao santuário Nova Esperança, o sol já se punha no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e rosa. Era uma propriedade ampla, com vastos campos verdes, cercas bem cuidadas e várias edificações espalhadas estrategicamente pelo terreno. Cavalos de diferentes raças e portes pastavam tranquilamente, alguns claramente mais velhos ou com sinais de lesões antigas, os resgatados que ali encontraram refúgio. "Bem-vindos à sua nova casa", anunciou Ana, estacionando próximo ao estábulo principal. Laura ajudou a descarregar Trovão, que pisou na grama macia com cautela, ainda cansado da corrida, mas visivelmente curioso sobre o novo ambiente. Seus olhos percorriam a paisagem, as orelhas movendo-se atentas a cada novo som. "O que acha, campeão?" perguntou Laura, acariciando seu pescoço. "Aqui você pode simplesmente ser um cavalo. Correr quando quiser, descansar quando precisar." Trovão relinchou suavemente, como se respondesse. Depois, para surpresa de Laura e Ana, abaixou a cabeça e começou a pastar calmamente, como se já estivesse em casa. "Isso é incrível", comentou Ana, observando a cena. "Normalmente leva dias para um cavalo de corrida se adaptar a um ambiente novo, especialmente após uma competição." Laura sorriu, emocionada. Ele sabe que está seguro agora. Enquanto o céu escurecia e as primeiras estrelas apareciam, Laura permaneceu ao lado de Trovão no campo. Os sons noturnos do santuário, o coachar dos sapos, o canto suave dos grilos, o ocasional relincho distante, criavam uma sinfonia pacífica, tão diferente do barulho constante e da tensão do hipódromo. Seu telefone vibrou, uma mensagem de seus pais, informando que estavam a caminho. Haveria muito a explicar, decisões a defender, um futuro a planejar. Mas naquele momento,
Observando o trovão finalmente livre das pressões e expectativas do mundo das corridas, Laura soube que havia feito a escolha certa. O cavalo campeão, que se recusara a correr até ver a menina que o criou, agora tinha o que realmente importava: liberdade para simplesmente ser quem era, ao lado de quem mais o amava. E no fim, não havia prêmio maior que esse.